Renda fixa, desafios com o novo cenário de taxa de juros baixíssima é o assunto do nosso vídeo de hoje. Apesar da renda fixa parecer ser uma coisa muito simples, mas está gerando muita confusão na cabeça das pessoas, e é por isso que eu vim aqui falar 15 minutos com vocês sobre investimentos. Oi, Li, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Eu gosto de começar mesmo com o público chegando, porque depois você pode ver a gravação e fica gravado aqui 15 minutos de conversa rapidamente sobre finanças e investimentos. Então o nosso tempo é bem limitado, eu quero que o vídeo fique curto, né? E às vezes o Instagram demora a mandar para as pessoas o convite. Eu já recebi feedback de pessoas que demorou para receber a informação da live, mas eu vou começando e aí vai ficar gravado aqui na minha timeline. Bom, renda fixa é um assunto que faz parte da nossa carteira de investimentos, tem que fazer parte, né, dos investimentos, carteira de renda fixa. Para vocês que estão entrando aqui agora, o assunto de hoje é renda fixa, né, desbravar aí esse mundo que parece simples, a taxa de juros baixíssima, mas está causando muita confusão na vida das pessoas. E deixa eu mostrar para vocês aqui meu visual aqui de casa hoje, como é que tá aqui, ó, céu azul aqui em Brasília, tá um dia maravilhoso. E então vamos lá. Eu tenho recebido algumas dúvidas de renda fixa. Para quem não me conhece, eu trabalho com o mercado financeiro aí tem 30 anos que eu faço investimentos, já fui gestor de fundos, especialista em risco, e meu trabalho profissional foi trabalhar em fundos, fazendo pesquisa, fazendo avaliação de empresas, de produtos financeiros. A minha vida profissional foi dentro do mercado financeiro, né? E renda fixa fez parte dessa minha luta aí de tantos anos trabalhando com investimentos. Então, o que é renda fixa? Teoricamente, a gente tem um produto que você compra esse produto e você tem uma taxa fixa, né, para receber. Diferente das ações, que você compra as ações, você está com expectativa de lucro, mas você não sabe quanto que é esse lucro no futuro. Então, não é uma renda fixa. Agora, tudo que tem uns juros ali, a gente pode considerar que é uma renda fixa. E no passado recente, por que a gente não tinha ali uma procura muito grande em produtos não renda fixa? Simplesmente porque a renda fixa tinha uma rentabilidade exagerada, muito grande. O Brasil tinha um dos maiores juros do mundo inteiro. Então você colocava o dinheiro na renda fixa, há 5 anos atrás ela rendia 14% ao ano, um Tesouro Selic, um título pré podia chegar até 20% ao ano. Aí agora a gente está com a Selic a 2% ao ano. E isso está causando muita confusão na cabeça das pessoas, mas entendam que é normal porque é um assunto novo no Brasil, é uma visão nova, é uma coisa que a gente nunca viu antes, uma taxa de juros tão baixa quanto está agora, de 2,2%, podendo chegar até 1,75% no final do ano, essa é a expectativa. Então a gente nunca viu isso na nossa história e realmente gera uma confusão muito grande. Então o primeiro impacto que as pessoas estão vendo com a renda fixa é que aquele dinheiro que ficava no banco, naquela conta remunerada, ele não está dando mais nada, Na melhor das hipóteses, uma que está rendendo 100% do CDI, está rendendo 2,2% ao ano, E antigamente era 10, 12, 14. Então as pessoas não estão vendo mais o seu dinheiro crescer na renda fixa, na conta remunerada, na caderneta de poupança. A caderneta de poupança também já chegou a 10% ao ano e agora está perto de 1% ao ano. Então você não vê o seu dinheiro mais crescendo na renda fixa. Então tome muito cuidado quando você receber ofertas do gerente do banco, do assessor da corretora, te oferecendo, por exemplo, um CDB para daqui 4 anos rendendo 150% do CDI. Parece muito, mas 150% do CDI é algo perto de 3%. Com inflação aí de 1,70, 1,80, menos imposto de renda, você vai ganhar aí talvez 1,5, menos de 1% ao ano.
Tá? Então a renda fixa ela não vai te remunerar mais como se te remunerava antes. Então eu estou chamando a atenção para isso porque você recebe às vezes propostas de um CDB muito longo e só depois que você fez esse investimento que você vai perceber que ele vai render muito pouco e aí vai ser tarde demais, você não vai ter como resgatar, vai ter que esperar até o vencimento do título. E aí vai ficar com o título preso até 2023, 24, 25, rendendo pouquíssimo e não vai poder fazer muita coisa. Ainda mais se for um CDB de um banco que não tem liquidez. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para que a gente usa renda fixa então hoje em dia? Basicamente para duas coisas. Primeiro, para ajustar o seu fluxo de caixa dos próximos meses. Então você vai ter uma reserva de emergência que tem que estar na renda fixa, no CDI, porque você pode resgatar a qualquer momento. Então você não pode deixar um dinheiro preso até 2024 num CDB de longo prazo, porque esse dinheiro de renda fixa não vai estar fazendo o efeito de liquidez que você precisa para pagar as suas emergências. Outra coisa que a gente usa também, né, para outra coisa que a gente usa, é para fazer investimentos em momentos que a bolsa cai muito. Né? A bolsa caiu muito, eu tenho ali manter uma reserva de emergência, né? E quando acontece essa queda, eu tenho da onde tirar o dinheiro para poder fazer o investimento. Então, se você compra uma renda fixa, um CDB de 2, 3, 4 anos, né, e se nesse período a bolsa, por exemplo, cai muito, ou você encontra uma possibilidade de investimento nesse meio do caminho, você não pode resgatar o dinheiro desse CDB de longo prazo, porque ele está preso até o prazo final, e você não vai poder usar para fazer o investimento que você achou no meio do caminho. Tá? Então a renda fixa ela serve muito para isso, para ter o nosso fluxo de caixa e para ter uma reserva para fazer alguns investimentos em momentos mais oportunos. Então, muito cuidado com um CDB que um banco te oferece, que pode estar rendendo 150% do CDI, num prazo de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá? Essa renda fixa não vai cumprir a sua característica de ser o seu caixa, a sua liquidez, um dinheiro que você aperta o botão e ele está na sua mão. Tá? Então não compensa você hoje em dia fazer operações de renda fixa para longo prazo, porque a vai ser realmente muito baixa. Tá? A gente vai usar o CDI basicamente para esse fluxo de caixa. Então, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas aprenderem a operar também no Tesouro Direto, né, que é uma das ferramentas que a gente tem para compor a carteira de investimentos. Então, por exemplo, o Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem 3 tipos de títulos. A gente falou sobre isso na live passada de segunda, está aqui na timeline. Se você quiser entender mais sobre o Tesouro Direto, dá uma olhada nesse vídeo. Então, a gente tem ali um dos 3 títulos do Tesouro Direto, é o Tesouro Selic, que ele é a taxa de juros, né, basicamente a taxa de juros definida pelo Comitê de Política Monetária. Então, que hoje está em 2,2%. Então, eu recomendo que as pessoas entendam e tenham um pouco de dinheiro lá. Por quê? Quando a gente tem uma crise sistêmica, um dos únicos lugares que vai estar bem protegido mesmo seu dinheiro, não vai ter oscilação negativa, vai ser o Tesouro Selic. Para você ter ideia, quando teve a crise lá de 2008 nos Estados Unidos, né, do subprime, que balançou todo o mercado de crédito, de dívida privada, de ações, tudo, de imóveis, tudo. Né? Lá, as duas únicas coisas que ficaram intactas, né, foi o ouro e a Treasury americana. Como aqui a gente está no Brasil, então lá já é dolarizado, então aqui no Brasil a gente vai ter o dólar também como moeda forte em momentos de crise. Então, aqui no Brasil, no mês de março, né, os produtos que seguraram os investimentos e que inclusive te ajudou foram o dólar, o ouro e o Tesouro Selic. Que no mercado financeiro a gente chama, Felipe, a gente chama de LFT. Então, por mais que a taxa esteja ridiculamente baixa, historicamente a gente nunca vimos uma taxa tão baixa quanto essa, é muito importante que você tenha esses ativos, e aqui estou falando aqui um pouco de renda fixa do Tesouro Selic, que é um ativo que vai realmente proteger o seu patrimônio em momentos de crise. Sabe? Então aqui dentro do Brasil, a gente tem, lá nos Estados Unidos a gente tem a Treasury americana, aqui a gente tem a LFT, que também é chamada de Tesouro Selic, que é esse ativo que protege o seu patrimônio. Então, aí muita gente está entrando na bolsa agora e fala, nossa, mas eu estou ganhando 10, 15, 20% nas ações, eu não quero ter um ativo que rende 2%.
Olha, os grandes investidores, os grandes gestores, seja de fundo de pensão, de fundo de ações, o Warren Buffett, ele mantém um caixa bem protegido, que no caso dele é a Treasury americana, e ele mantinha lá um caixa de 30% do seu patrimônio, porque quando aparece um colapso, igual apareceu agora, ele tem o poder de decidir se compra ou não compra empresas que ficaram baratas. Então eu costumo dizer que o seu dinheiro que está sendo protegido no Tesouro Selic, né, na LFT, ele pode ser o dinheiro com maior rentabilidade da sua carteira. Né? Veja se tivesse acontecido com você lá em março. Você está com as ações caíram 50% de preço, você tem o seu tesouro Selic, aí você pode resgatar o Tesouro Selic e comprar a bolsa que caiu 50% e de março para cá já rendeu 50%, graças a esse Tesouro Selic que você estava lá guardado na tua carteira. Isso aí, André, nunca deposite todos os ovos numa mesma cesta e preocupe-se, né, em proteger parte do seu dinheiro em coisas que são anticíclicas, né? E aqui no caso do Brasil, o tesouro, na minha opinião, tá? O Tesouro Selic, o ouro e o dólar, né? Para você realmente guardar o seu dinheiro e proteger. Então, hoje em dia, essas propostas que você recebe do seu banco, de uma LCI, de uma LCA, de um CDB de longo prazo, tem um CDB aqui que rende 150% CDI e ele vence em 2024. Cara, eu realmente não é o tipo de investimento que eu gosto. Se você tem um perfil, a pessoa que é mais idosa, não pode aceitar os riscos do mercado, né? Eu prefiro ter uma coisa rendendo 100% CDI, mas que está na minha mão, do que ter uma coisa rendendo 150% CDI para daqui 2, 3 anos e esse dinheiro ficar parado, ficar preso e eu não poder resgatar para fazer o investimento. Antigamente não era assim, isso é agora, pode ser que no futuro mude também, porque igual eu falei, há 5 anos atrás, 100% do CDI era 14,5% ao ano. Então, se você tinha alguma coisa rendendo 200% do CDI, que tinha CDBs lá na época, 150%, a gente estava falando de 25%, 30% ao ano. Então, valeria muito a pena você abrir mão da liquidez para fazer um CDB de 4 ou 5 anos, né, para ficar preso nessa taxa. Né? Talvez, analisando a inflação, essas coisas, ia valer a pena. O risco da bolsa estava muito maior, dos fundos imobiliários e tal. Hoje, 150% CDI, vamos falar aqui de 3% ao ano, sabe? Então, na minha opinião, é muito melhor você ter esse dinheiro rendendo só 100% CDI, que é a Selic, para ficar à sua disposição para você usar no fluxo de caixa ou aportar no investimento que apareça e que você precisa da liquidez caso esse investimento apareça. Né? Então, veja que tem essa relação, né? Muita gente não sabe ainda e se confunde um pouco. A gente tem a taxa básica de juros da economia e tem o CDI. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário, que os bancos, entre eles fazem empréstimos diários, né? Porque a gente sabe que o dinheiro, se todo mundo sacar o dinheiro, não existe o dinheiro para todo mundo. O dinheiro é escritural e tem uma quantidade X, né, de moeda. Então, no final do dia, para equilibrar as suas tesourarias, né, os seus caixas, os bancos fazem empréstimo entre eles. O Banco do Brasil para o Santander para o Itaú, para o Bradesco e assim vai. Então, esse empréstimo é feito, né, com uma condição de lastro de título público. Então, o Banco do Brasil pode emprestar um dinheiro, porque sobrou no caixa dele, e ele vai emprestar para o Itaú, mas o Itaú vai entregar como lastro uma LFT, que é o Tesouro Selic. Então, qual que é a taxa de remuneração deste empréstimo entre os bancos? Exatamente, bem próximo, 99,9% da taxa Selic. Então, o CDI é um certificado de depósito interbancário, que é esse empréstimo que os bancos fazem entre eles. E essa taxa, né, por mais que a gente um empréstimo entre os bancos, ele virou uma taxa que a gente consegue mensurar outras aplicações no mercado. Então, quando a gente vai comprar um CDI, o banco fala assim, eu estou emitindo aqui um CDB que vai render 100% CDI. Então, 100% CDI é 99,9% de chance de ser a taxa Selic. Então, se você tem uma coisa que rende 100% CDI do banco, né, você pode ir para o Tesouro Direto, comprar o Tesouro Selic, que vai render 100% do CDI. Né? Aí tem bancos menores que podem te oferecer uma taxa maior. Né? Quanto menor o banco, maior o risco. Quanto maior o risco, maior a taxa.
Então pode vir na tua corretora um banco te oferecer ali um CDB para 3, 4 anos a 150% do CDI. E aí você pode, nossa, parece ser uma boa e tal. Mas cuidado, né? A corretora que quer te vender esse tipo de coisa, está ganhando uma comissão do banco que está emitindo, né? E o que eu quero mostrar para vocês é que 150% do CDI, na minha opinião hoje, para quem é mais novo, para quem quer multiplicar o dinheiro na renda variável, com as ações, fundos imobiliários e outras coisas, não vai ser onde você vai multiplicar o seu dinheiro, né? Vai ser só uma proteção. Então não compensa você fazer um CDB aí para ficar um prazo 2, 3 anos por conta de 150% do CDI, sabe? Na minha opinião, hoje não é o momento para isso. Né? Lógico, você tem a minha tia já é idosa, então ela só vai aplicar em CDB de 150% do CDI. Aí tudo bem, é outra coisa. Não vai ter multiplicação de capital, né? Mas também não vai ter a insegurança da Bolsa de Valores. Né? Então a gente tem que ponderar isso também. Tá? Então, aí tem gente que fala assim, mas o Tesouro Direto tem uma taxa. Pessoal, tem e vale muito a pena você pagar por essa taxa. Qual que é a taxa hoje do Tesouro Direto? Há um tempo atrás era 0,3% ao ano, né? E hoje está 0,20%. Eles baixaram até por conta da redução da taxa. Então, você pagar 0,20% ao ano para a BMF, né? Para ter um título que te protege nas crises, é fenomenal. Se você for comprar um título, e aí você ainda vai ter a remuneração de 2% ao ano. Né? Se o título está rendendo 2,2%, esse 0,2% você vai pagar de taxa, vai te sobrar 2% ao ano. Se você for comprar um título na Suíça, que a taxa está negativa, você deposita lá 100 mil, daqui a um ano você vai receber 98, 97. Porque os países de primeiro mundo estão com uma taxa de juros negativa. Não, você deposita e recebe menos. E por que as pessoas ainda fazem isso? Para ter a segurança. Né? Os títulos emitidos pelos governos federais são os títulos com menor risco dentre os títulos emitidos por aquela economia. Então tem um cara lá que é milionário, bilionário, ele quer proteger parte do patrimônio dele, ele vai lá na Suíça, compra um título do governo suíço, vai receber menos do que ele aplicou, mas é 100% de chance dele receber aquele dinheiro de volta. Ao passo que você comprar um título de um banco, o banco pode quebrar, pode ter uma crise e você não receber esse dinheiro. Tá? Então, a taxa do Tesouro Direto, não se incomode com ela, porque eu já vi argumentos de gerente de banco, assim, você vai ter uma rentabilidade de 100% CDI e ainda vai pagar o 0,20%. Mas pense na liquidez que você vai ter. Sabe? Então, muita gente usa esse argumento para poder tentar não deixar você fazer o investimento no Tesouro Direto e fazer um CDB de um banco. Tá? Esses são argumentos que eu vejo acontecer no dia a dia, então fique esperto quanto a isso. Tá? A renda fixa, neste momento, é mais para a sua liquidez e para você ter sempre uma reserva para poder fazer bons investimentos quando eles aparecem. Eu lembro no começo da minha carreira lá de investidor, que eu comecei a investir há 18 anos de idade, então tem 30 anos, né? E eu queria estar com o dinheiro socado na bolsa, porque era o dinheiro, era que me dava resultado, eu via subindo e tal. Cara, aí aparecia um crash igual a esse, a bolsa ficava super barata, e eu não tinha um centavo novo, assim, um montante significativo para comprar naqueles momentos. Né? Então, tem a sua reserva lá no Tesouro Selic. Inclusive, é o seguinte, outra coisa importante do Tesouro Selic o pessoal fala assim, bom, a gente lá na corretora tem uns fundos DIs que rendem 105, 109, né? Tem vários fundos aí, o Apollo Iridium, o RX Denali, a ZQuest Lucy. Eram bons fundos, são bons fundos que têm ali uma rentabilidade maior do que o CDI. Esses fundos, basicamente, entre 80% e 90% da carteira deles é Tesouro Selic, é LFT, sabe? Então você pode ir lá direto no Tesouro e comprar. Eles conseguem pagar ali 105% do CDI porque tem um percentual de 10% a 15% ou até 20% do patrimônio do fundo que é título privado. É um título do Banco Itaú, do Banco Brasil, uma debêntures de uma empresa de rodovia, né? Que aí isso dava uma pimentada no fundo e você conseguia ter ali o 110% do CDI. Cara, em março, na época da crise, mesmo esses fundos tiveram cota negativa, né? Renderam abaixo do CDI. Por quê? Porque esse percentual de títulos de crédito que estavam dentro do fundo foram provisionados, né? Foi feita uma provisão para perda, porque começou a pensar na dúvida do pagamento desses títulos, e aí você teve um fundo fantástico, um fundo DI,
dando cota negativa, né, dando rentabilidade abaixo. Então, de novo, o único título que te protegeu neste momento de crash foi o Tesouro Selic. Você não teve um centavo a menos do seu dinheiro aplicado no Tesouro Selic, sabe? Então, é essa a grande vantagem. Então, vale a pena, sim, ter parte do seu capital nesse tipo de investimento, pagando o 0,20% ao ano de custódia lá para a BMF. Tá? Isso não é nada comparado aos benefícios que o título te dá. E aí, no Tesouro Direto, a gente também tem o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré. São totalmente diferentes, já não é a mesma coisa, já não é a mesma lógica, já não é para você usar como seu fluxo de caixa. Você pode ganhar até muito mais dinheiro com eles, mas não é o dinheiro para o seu fluxo de caixa, porque ali tem variações positivas e negativas no curto prazo. O vídeo anterior que eu falei na segunda-feira, está aqui na timeline, é sobre esses títulos do Tesouro Direto. Então, se você quiser entender mais sobre isso, vá lá e dá uma olhada nesse vídeo. Pessoal, era esse o nosso recado de hoje, foi fantástico estar aqui com vocês. Eu peço para vocês aqui, compartilhe aí, dá uma força aqui para o canal, de pegar esse aviãozinho, mandar para outras pessoas que querem entender um pouco mais de investimento. O vídeo pode mandar tranquilamente, porque o vídeo fica gravado, e aí a pessoa pode ver a gravação depois. Te peço aí, obrigado aí por estar aqui comigo nesse horário do almoço. Sexta-feira a gente volta aqui com mais 15 minutos, e é isso aí. Um bom resto do dia para você. Deixa eu te mostrar aqui para vocês aqui a minha visão aqui, como é que tá o dia aqui lindo aqui. Vale a pena compartilhar. Valeu, Felipe. Obrigado, meu irmão. Sexta-feira, estamos aqui de novo na hora do almoço com mais esse bate-papo aí de 15 minutos. Depois esse vídeo vai ficar salvo aqui na timeline. Se ficou alguma dúvida, cara, vai lá, escreve uma pergunta. Se você gostou, escreve lá que você gostou. Isso ajuda muito também o vídeo dar uma acelerada, né? E aí eu terei o maior prazer. Na próxima live, eu começo respondendo as dúvidas que vocês mandaram para mim. Beleza? Brigadão, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, André. Valeu, Felipe. Valeu, Matheus. Abração para todos.